que é a hora de arrancar, sair, tirar as raízes deste mundo, desarmar o tabernáculo, porque nós estamos de partida. É claro que não vamos fazer tudo à nossa maneira, nem do nosso jeito, mas fazer tudo com discernimento, na luz do Senhor. Porque o anticristo, esse espírito maligno, que tem a ver com uma pessoa, que tem a ver com um sistema, que tem a ver com um espírito, essas três coisas, que tem a ver com o que é o anticristo, está se manifestando, seja na forma do sistema, seja na forma de espírito, para que um dia tenha uma pessoa. Irmãos, isso é outro capítulo, mas o certo é que nós temos que estar atentos, porque esse espírito está aí, trabalhando sua plataforma, e nós somos o povo de Deus, nós somos o testemunho de Deus na terra, somos o povo escolhido, o povo que o Senhor salvou, redimiu, colocou o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos uma viva esperança. Então nós vamos prosseguir como povo de Deus, olhando para frente, prosseguindo para o alvo, tendo a certeza que a qualquer momento o Senhor virá nos buscar. Deixe-me colocar mais um outro ponto rapidamente. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver mais uma característica dessa apostasia. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Deve saber isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, aborrecedores do bem, traidores, impetuosos, arrogantes. Agora vamos tomar cuidado, porque é essa parte final que nos interessa, porque desta parte final nós extrairemos luz para compreender o que realmente Paulo está dizendo. Ele diz assim: mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Segundo, essas pessoas, quais? Essas pessoas que são amantes de si mesmas, avarentas, presunçosas, soberbas, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratos, cruéis. Ele está dizendo, essas pessoas, elas têm forma de piedade. Não está assim na sua Bíblia? Que às vezes eu me pergunto, como nós devemos ler a Bíblia? Eu creio que nós devemos ler a Bíblia olhando para ela e ouvindo Deus. Porque se você só olha para a Bíblia e você não ouve o Espírito, você vai tirar suas conclusões, e você pode passar por cima de verdades. Ele diz que estas pessoas, nós temos uma tremenda dificuldade de admitir isso, mas aqui diz que estas pessoas, elas são amigas dos prazeres, mais do que amigas de Deus. E segundo, que estas pessoas, elas têm forma de piedade. Piedade é a palavra no Novo Testamento que define vida cristã. Fala de temor, fala de reverência. Então, se você busca uma palavra para definir o que é vida cristã é uma vida piedosa. Piedade é sinônimo de vida cristã. Então ele diz que essas pessoas, elas têm uma aparência cristã. É aqui que nós não admitimos. E por não admitir, o que é que a gente faz? Automaticamente a gente passa por cima do texto. É claro que você pode pegar todos esses textos e dizer assim: irmão, eu creio que essas pessoas aqui só se referem ao mundo. Ora, a minha pergunta é, como que você vai interpretar? Você pode fazer uma afirmação, você não pode trazer interpretação. Porque, de fato, nós encontramos todas essas pessoas no mundo, não é isso? Claro. Só que ele não está falando disso. Ele diz que essas pessoas, elas são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. E segundo, estas pessoas, elas têm uma aparência de vida cristã. Aí o que ele diz? Mas elas negam a eficácia da vida cristã. Essas pessoas não têm realidade espiritual. Irmãos, é com muita tristeza. Eu creio que ninguém tem alegria em afirmar isso.
que mesmo no meio do povo de Deus, existem muitas pessoas sem realidade de conversão. Mesmo no meio do povo de Deus, existem muitas pessoas que amam mais os prazeres do que a Deus. Elas têm simplesmente uma capa religiosa, elas não têm conteúdo espiritual. É isso que ele está falando. E esta é uma terrível marca da apostasia. Vida cristã é sinônimo de conversão, de novo nascimento. E muitos estão querendo viver a vida cristã ser uma realidade de novo nascimento. Eles querem viver a vida cristã tendo uma salvação psicológica. Eles acreditam que ser cristão é da boca para fora, somente numa capa religiosa, dizer eu sou crente. Isso não tem nada a ver com vida cristã. Vida cristã tem que ter realidade espiritual. Quando alguém diz que nasceu de novo, esse novo nascimento lhe confere uma nova posição e uma nova condição. E o resultado disso é transformação. Vida cristã é vida transformada. Uma pessoa que nasceu de novo, ela anela pela obra do Espírito Santo em sua vida. Ela anela se submeter ao Espírito Santo, isto é, andar no Espírito. Habitação, andar no Espírito, ser cheio do Espírito, vida no Espírito. E como nós podemos dizer que nascemos de novo, espiritualmente nós somos pobres? Nós, irmãos, teríamos que rejeitar as porções mais importantes da Bíblia no que concerne a vida cristã prática. Nós teríamos que rejeitar para aceitar essa condição. E graças a Deus, irmãos, que o Espírito Santo não nos deixa confundidos. Isso não é vida cristã. Isso é uma forma de piedade falsa, hipócrita, sem eficácia. Irmãos e irmãs, se há alguém entre nós, se há alguém que esteja ouvindo esta palavra, olhe a sua condição na luz do Senhor. Arrependa. Arrependa. E por último, Hebreus capítulo 5, o versículo 11. A respeito disso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, visto que vos fizestes tardios para ouvir. Porque depois de tanto tempo, devendo já ser mestres, outra vez, tendes necessidade de que vos ensine quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E chegastes a ter necessidade de leite, e não de alimento sólido, pois todo aquele que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que, em razão do costume, têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Capítulo 6. Por isso, deixando os primeiros ensinamentos acerca de Cristo, prossigamos em busca da maturidade, sem lançar outra vez o fundamento de arrependimento de obras mortas da fé em Deus. Somente até aqui. Observe bem, irmãos. Versículo 11. Essa frase, a respeito disso. Uma frase como essa requer o maior cuidado na leitura. A respeito disso, o quê? Então nós temos que saber qual é o assunto em foco. Qual é o assunto que este autor está tratando? Quando ele diz a respeito disso, tenho muitas coisas para vos dizer, e difíceis de explicar, porém, vocês se tornaram tardios em ouvir. Então aqui nós temos mais uma marca da apostasia. Agora há pouco nós vimos a dissimulação espiritual. Nós vimos também o engano doutrinário, o esfriamento do amor,
Agora nós vamos ver a imaturidade espiritual. E quando ele diz a respeito disso, nós temos que procurar no contexto qual é o assunto em foco. Observe aqui, no versículo 5, deste mesmo capítulo 5 de Hebreus. Assim, do mesmo modo, Cristo não glorificou a si próprio, fazendo-se sumo sacerdote, mas o que lhe disse assim: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou parar aqui por causa do tempo, mas se você segue lendo, você vai ver que ele está falando de um dos assuntos mais elevados desta epístola aos Hebreus: o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Aí nesse versículo 11, ele diz a respeito disso, isto é, a respeito deste glorioso assunto, que é o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, eu tenho muitas coisas para lhes dizer, e coisas profundas de explicar. Porém, não posso fazer porque vocês se tornaram tardios, a palavra aqui é preguiçosos, sem interesse. Vocês perderam interesse das coisas elevadas. É como se ele dissesse: vocês estão tendo interesse nas coisas superficiais. Aí ele diz aqui: vocês se tornaram tardios em ouvir, porque depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser maduros, mas têm de necessidade de leite e não de alimento sólido. O assunto do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque é um assunto sólido, mas eles não poderiam aprender sobre isso. Irmãos, será que nós nos damos conta da grandeza deste assunto na Epístola aos Hebreus? Será que nós podemos ver a grandeza das glórias do nosso Senhor dentro deste assunto sobre a ordem de Melquisedeque, ou do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque? E aqueles irmãos não poderiam desfrutar disso. Por quê? Porque eles se tornaram imaturos. Olha o que diz aqui o versículo 6. Deixando os primeiros ensinamentos, sabe o que eles queriam viver? A palavra aqui é estoicheia. Eles queriam viver só o ABC da vida cristã. Eles não queriam viver os assuntos sólidos. Eles queriam viver só aquele básico. Não é que o básico não seja importante. Não é que o leite seja importante. Mas nós tomávamos leite e necessitávamos tanto de leite quando éramos bebês. Se você encontra um adulto tomando mamadeira, ele tem um comportamento anormal. E é justamente isso, irmãos. É esse comportamento anormal que é chamado aqui de imaturidade. Olha o que ele diz ainda nesse versículo 6. Prossigamos em busca da maturidade. Então não tem como prosseguir em busca da maturidade se você quer permanecer na superficialidade, não quer crescer. Alguém acha que isso é vantajoso? Não, irmãos, isso é uma característica forte da apostasia do nosso tempo, porque muitos cristãos se vangloriam da imaturidade, da mediocridade, não tem interesse pelas coisas espirituais, não tem desejo das coisas de Deus. É triste você contemplar esses dias